Galera, saca só, quando o direito foi se desenvolvendo, direito, beleza? Alguém vai tentar o vestibular para direito aí? Pô, ninguém quer fazer direito, não? Direito? Que isso, gente? De repente tudo mudou, ninguém mais quer fazer direito. Então, quando o direito se desenvolveu, criou-se um tipo de direito específico para aqueles que sofriam algo chamado de alienação parental. Sabe o que é essa parada? Alienação parental? É tipo assim, pô, meu pai, ele me abandona e ele... Estou dando um exemplo, beleza, galera? Um exemplo, hipótese. Meu pai, ele me abandona, tal, e aí por conta disso, eu não tenho contato com ele, essa convivência com ele, eu não tenho. Então isso se chama alienação, essa separação parental. Só que lá atrás, quando o direito foi desenvolvido, o que os caras do direito fizeram? Eles pensaram assim, pô, os juristas, né, os teóricos do direito, eles pensaram assim, pô, como é que se resolve isso? Com dinheiro. Então, pô, teu pai não quer fazer nada por você, então ele paga uma pensão, ele paga uma parada para você, e aí ele se responsabiliza judicialmente por isso e acabou. Só que o tempo foi passando e, pô, de modo bem correto e humano, os juristas repararam que, pô, cara, não adianta só você dar dinheiro, beleza? Então, eu te dou aqui um dinheiro, vai lá e segue sua vida, e eu não quero, pô, me relacionar com você, eu não quero olhar para você, eu não quero nada com você. Aqui, meu dinheiro está aqui, vai lá, segue sua vida. E aí, começaram a criar outras subclassificações para essa alienação parental. Então, tipo assim, essa alienação parental, essa separação entre parentes, tem agora novos nomes. Agora você tem, por exemplo, algo que é chamado de alienação emocional. Então, o que isso significa? Pô, às vezes você tem grana, às vezes teu pai, estou dando o exemplo do pai, pode ser mãe, tudo bem? Mas vou dar o exemplo do pai. Às vezes, pô, teu pai vai pagar as paradas para você, mas ele não se relaciona contigo e há essa lacuna, essa separação, essa falha de relacionamento. Então, por mais que financeiramente você seja suprido, emocionalmente você não é. Beleza? Tá dando para entender? Onde que eu quero chegar? Galera, pô, a gente está diante de um Deus que a gente chama de Pai. Só que a falha não é do Deus, mas agora a falha é nossa. Se no relacionamento entre pais e filhos, geralmente a falha é dos pais, nesse caso nosso, a falha é nossa. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer de Deus somente a provisão. Tipo assim, pô, olha para as orações que você faz. Eu olho para as orações que eu faço também, irmãos, e eu penso assim, cara, olha as minhas orações, eu peço uma porção de coisa para Deus, e eu tenho uma lista de pedidos para Deus, como se o fato de Deus, pô, me dar, como esse pai que pode dar dinheiro para você, mas não se relacionar contigo, fosse suficiente. Então a gente faz uma lista de pedidos para Deus, e aí, pô, se Deus atende como o gênio da lâmpada mágica da história de Aladim, se Deus atende os nossos pedidos, parece que tá bom. Cara, mas e o nosso relacionamento pessoal, íntimo com esse Deus? Então, por exemplo, tem pai que não tem grana, mas que, pô, vai ser parceirão do seu filho, vai estar juntinho. E isso é muito mais valioso, muito mais precioso do que o dinheiro, às vezes, para sustentar uma parada que você queira. Quando Abacuque, que é um profeta com nome esquisito, beleza?
ele escreve a história dele, ele se lembra de um episódio que é impressionante. Abacuque olha para o tempo dele, para a sociedade dele, cara, e vê tudo muito ruim, tudo muito mal, tudo cheio de corrupção, cheio de violência. E ele vê a injustiça. Você já ficou preocupado com injustiça? Alguma vez? Já se preocupou, com a natureza, com os animais? Já se preocupou com as pessoas que sofrem? Você, já teve algum tipo de preocupação nesse sentido? Você já ficou irado, indignado com a injustiça que acontece no mundo? Abacuque ficou também. E aí ele faz uma oração, dizendo para Deus, é o primeiro capítulo de Abacuque. Livro de 3 capítulos aí para você ler na sua casa, logo mais à noite, livro maneiríssimo. Abacuque fala assim, Deus, cadê você? Você não está vendo o que eu estou vendo? Cara, se eu estou indignado, como é que você não está? É muita corrupção, é muita maldade, está tudo sendo destruído, e Deus, você não está fazendo nada. Só que, obviamente, Deus não estava naquela posição que Abacuque imaginava, tipo assim, um Deus inerte, um Deus que não intervém. Tem um livro de um cara chamado Francis Schaeffer, que um dia você vai ler, se Deus permitir. Esse livro se chama O Deus que Intervém. Cara, que livro maravilhoso e fantástico e sublime. O que o Francis Schaeffer vai defender? Que no cristianismo verdadeiro, a gente crê num Deus que intervém, num Deus que muda a história, num Deus que mexe na história. E eu sei disso porque Ele fez isso na minha vida. Esse Deus mudou a minha vida. Ele interveio na minha vida. O correto é conjugar o verbo assim. Ele interveio na minha vida. Cara, esse Deus maravilhoso está agindo não somente nas nossas histórias individuais. Então você está boladão aí se você passou, não passou. Espero que tenha passado. Espero que tenha passado. Está bolado se vai passar o Natal aqui ou acolá, se vai para Disney, se não vai. Não, se vai para Disney você não está bolado, né? Se não vai, você está, com certeza, como eu, não vou, né? Estou aqui, estou chateado. Deus, Ele interfere nas nossas histórias, mas ao mesmo tempo Ele interfere na história toda da humanidade. Ele rege essa história. Só que Abacuque ainda não tinha entendido. Aí Deus responde para Abacuque, capítulo 2. Fala assim, Abacuque, não estou dormindo não, meu amigo. Você está achando que eu estou distraído, que eu não estou sabendo? Não, eu sei mais do que você, estou mais indignado do que você. E olha só, Abacuque, vai vir um povo que vai fazer justiça. Toda essa corrupção, toda essa bandidagem que você está vendo aí, milícia, tráfico de drogas, tudo isso que você está vendo aí, Abacuque, eu estou vendo também, vai vir uma galera aí que vai fazer justiça. Essa galera é a Babilônia, que é um império que estava surgindo no mundo antigo. E aí Abacuque fala para Deus assim, capítulo 2, Deus, você não está entendendo, a Babilônia faz tudo errado também. Como assim, Deus? Essa galera está fazendo tudo errado, e aí você vai chamar a Babilônia para fazer justiça se eles fazem tudo errado? E aí Deus vai dizer para Abacuque, Abacuque, eu vou fazer justiça também em relação à Babilônia. Porque, queridos, a história é a seguinte, Deus é justo, muito mais do que nós. Então, você fica indignado de a natureza ser destruída e queimada, animais serem mortos, você fica indignado com isso? Você fica indignado com crianças serem exploradas de toda forma, seja por trabalho, seja exploração sexual, você fica indignado com isso?
Você fica indignado com a política, com a corrupção. Existe um Deus que é justo, muito mais justo do que a gente. E esse Deus promete que vai fazer justiça. E aí, Deus vai dizer assim, Abacuque, vai vir uma guerra, e aí as coisas vão começar a se ajustar, mas antes disso, o que você vai viver, Abacuque, vai ser difícil, um tempo de fome. E é justamente essa parte que a gente vai ler. Então, olha só, Abacuque se queixa em relação à justiça. E aí Deus diz que vai fazer justiça. Abacuque não curte a justiça de Deus. Aí Deus diz que vai fazer mais justiça ainda lá na frente. Só que isso vai alterar a vida de Abacuque. E agora, Abacuque vai fazer a seguinte oração. Uma oração que é muito difícil da gente fazer. Olha o que Abacuque diz. Capítulo 3, verso 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Amém. Até aqui. Cara, Abacuque começa a descrever o que vai acontecer com a terra dele. O que vai acontecer, queridos, é que vai faltar comida, mesmo não havendo uvas nas videiras, não florescendo a figueira, não tendo safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras. Então saca só, imagina se o arrozinho e o feijãozinho que você come todo dia sumisse do seu prato. É isso que Abacuque está dizendo. Não vai ter grão para ele comer, sendo que essa é uma sociedade totalmente agrícola, totalmente diferente da nossa. Depois, você pode pensar assim, pô, se faltar arroz e feijão, eu como o bichinho. Não é isso? Quem não é vegano, né? Quem tem... Pô. O vegano já se estrepou aqui, meu amigo. O vegano já dançou, porque já acabou o grão e aí já ficou difícil para comer. Mas aí, pô, eu não sou vegano. Aí eu posso pensar assim, beleza, vou fazer meu churrasquinho e vida que segue. Só que aí, olha o que o Abacuque vai dizer. Nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Então, o que Abacuque está dizendo? Acabou geral, acabou a comida, totalmente. Não tem o que comer, meu amigo. Só que, mesmo sem ter o que comer, Abacuque, verso 18, ainda assim eu exultarei no Senhor. Sabe o que é exultar? Pular de alegria. Você com fome, não consegue ficar em pé 5 minutos. Abacuque com fome, vai pular de alegria, pular. Continua. E me alegrarei no Deus da minha salvação. E eu pergunto, como assim, meu amigo? Você está sem nada na barriga, você não tem força para isso. Com que força que você vai fazer isso? Abacuque me responde. Verso 19, o Senhor, o soberano, é a minha força. A força dele não vem do alimento. O que é totalmente natural, esperado e previsível e correto. Mas o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos. O cervo aqui, meu amigo, é o seguinte. É um bicho que ele pulava pelas pedras, nas encostas. E ele subia com uma força gigantesca. Você já andou a cavalo alguma vez na sua vida? Já, né? Você trabalha com esse negócio. Trabalha com esse negócio.
Quem já andou a cavalo aqui e pegou subida com cavalo? Subida mesmo, beleza? Subida. Quando você pega, você está andando a cavalo e você tem que subir, né, um ladeirão, o que você tem que fazer com o cavalo? Você tem que ir fazendo zigue-zague para o cavalo aguentar. O cavalo é um bicho forte, muito mais forte do que você, mas o ladeirão ele tem que fazer em zigue-zague, porque senão você força demais o cavalo pode sentir demais. Então você vai sentindo o ritmo do bicho, você tem que parar em algum momento, para ele respirar mais um pouco, depois você tem que encher o cavalo de água lá e de alimento, senão o bicho fica doente. Beleza? Só que Abacuque vai ser mais forte do que o cavalo que eu já andei na minha vida numa ladeira. Então Abacuque, ele vai saltar no alto, subindo, ele vai subir e saltar com a barriga vazia de comida. Cara, se hoje passou do horário de você comer, você já ficou assim, não ficou? Saiu mais tarde da escola, atrasou alguma coisa, atrasou a comidinha, né? Um prato cai na sua frente, não sei se é assim na sua casa, né? Você faz a comida que você come? Então, né? O pratinho caiu na sua frente lá, atrasou um pouquinho, você já sente. Abacuque ensina uma lição para a gente. As circunstâncias não podem interferir na nossa confiança em Deus. Perceba, a vida muda o tempo todo. A Bíblia avisa isso para a gente. O livro de Eclesiastes vai te lembrar que tudo muda o tempo inteiro. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para abraçar e tempo para afastar-se de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher. A vida apresenta muitas variações e muitas mudanças, mas Deus permanece o mesmo. Deus permanece o mesmo. Alguém já te decepcionou na sua vida? Seu pai, sua mãe, um namorado, uma namorada, um amigo que te traiu, alguém já te decepcionou? Deus permanece o mesmo. Deus não vai te decepcionar, porque Ele é exatamente aquilo que Ele diz. Ele é fiel, Ele não muda. Está vivendo sufoco hoje? Deus permanece o mesmo. Está com a viagem para Disney comprada? Deus permanece o mesmo. Vai andar naquela montanha russa maluca lá, cara. Lembra? Deus permanece o mesmo. Eu gostaria de estar numa escola melhor. Eu gostaria de ter um relacionamento melhor com a minha família. Eu gostaria que meu irmão, meu pai se convertessem. Eu gostaria de ter uma oportunidade aqui no louvor. Você pode querer muitas coisas, mas Deus permanece o mesmo em qualquer circunstância. Então não importa o que esteja acontecendo com você, Ele é fiel sempre, Ele é amável sempre, Ele é rico em misericórdia, Ele perdoa, Ele perdoa, Ele perdoa. O pecado que você já pediu perdão 10 vezes, ou 100 vezes, ainda que você tenha feito isso no mesmo dia, Ele é um Deus perdoador. E mais, Ele se alegra em perdoar. Ele se alegra. Isaías 53 vai dizer o quê? Que Jesus vai ver o fruto do seu trabalho. Sabe qual é o fruto do trabalho de Jesus? A cruz, o sacrifício, o sangue derramado. Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Ele se alegra em perdoar. Segunda lição que esse texto traz para a gente,
que é a mais importante. Se você entender isso, você entendeu tudo. O Deus provedor é a própria provisão. O Deus provedor é a provisão. Então, queridos, se Ele não te der a guitarra do jeito que você quer, se Ele não te der o título aí do... Viu sua camisa, desculpa. O título do campeonato. Se Ele não te der aquilo que você pediu, Ele é muito melhor do que isso tudo. Estar na presença dEle é a grande beleza. Se você orar por 100 coisas na presença de Deus e Ele não te der nada, Ele te deu a sua própria presença. Isso é melhor do que 100 coisas que você possa ganhar. Jesus diz que nem só de pão viverá o homem. Abacuque tinha entendido isso também. Qual é o seu alimento hoje? O que te motiva? Qual o seu combustível hoje? O que te faz viver? São os likes, os seguidores, é a beleza, a riqueza, a sua própria reputação. Isso é importante para você. Os bens são importantes para você, a sua carreira, as viagens que você faz. E se Deus tirar isso tudo de você? Se Deus tirar isso de você? Se você perder todas as coisas e receber o Deus da provisão, você vai ter recebido tudo. Não se esqueça, Jesus disse: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Por quê? Porque se você tiver o reino de Deus e a justiça de Deus, você tem tudo. Se você tiver o reino de Deus e a justiça de Deus na sua vida, você não precisa de mais nada. Salmo 23 diz exatamente isso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, porque eu tenho aquilo que é suficiente, a presença de Deus na minha vida. Se o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Não significa que eu não tenha todas as coisas, significa que eu não sinto falta delas. Como que você vive essa palavra na sua vida? A única aplicação de hoje: alegre-se no Senhor somente, e nada poderá roubar a sua alegria. Você já reparou que a alegria é totalmente inconstante na nossa vida? Por quê? Porque a gente se alegra com aquilo que é passageiro. Então, a nossa alegria, ela é transitória, como os projetos que a gente faz na nossa vida. Só que, se assim como Abacuque, a sua alegria for o Senhor, você vai estar sempre alegre. Onde está o seu tesouro hoje? É a pergunta que eu quero que você se faça. Onde está o seu tesouro hoje? O que é mais importante para você hoje? Seja sincero. A gente pode responder, galera, que é Deus. Quanto da nossa vida está empenhada em Deus, na verdade? Pensa nas 24 horas do dia. Tira 8 horas aí para você dormir. Pensa no resto. Quanto tempo da sua vida você coloca diante de Deus, você coloca na presença de Deus? Onde está o seu tesouro hoje? Jesus garante que onde estiver o seu tesouro,
aí vai estar o seu coração. Qual é a mensagem de Jesus para a gente? Você tem que aprender a escolher o tesouro correto. O seu coração você não controla. O seu coração é atraído para o tesouro. Só que você pode escolher o tesouro certo. Onde está o tesouro? Está o coração. Qual é o tesouro certo para a sua vida? Certamente é viver nos caminhos de Jesus Cristo, dentro da palavra de Deus, daquilo que Jesus garantiu para você, dentro do conselho de Deus. Escolha isso, escolha. O que te faz faltar as sextas, as reuniões de oração, as células? Certamente é o fato de você ter escolhido tesouros que são passageiros, que em breve vão trazer decepção, infelicidade e, por fim, a vida eterna longe do Pai, longe de Deus. Se você escolher o tesouro certo, você vai ter a alegria do Senhor no seu coração e você vai viver isso para sempre. O tesouro correto é aquele que a gente não perde. Se Jesus Cristo foi esse tesouro para a sua vida, certamente você vai viver isso durante toda a eternidade. Entenda, melhor do que qualquer coisa que Deus pode te dar, é a própria presença de Deus. Não substitua o tesouro que é Jesus Cristo por qualquer outra coisa. Como que sua vida demonstra que o seu maior tesouro é Jesus Cristo? Como? Viva a verdade do Evangelho. É o melhor para a nossa vida, certamente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que lembra a gente, Pai, de que o melhor nessa vida é Você, Senhor. Poxa, Senhor, quanto tempo a gente desperdiça da nossa vida. A gente que podia orar mais, a gente podia estar mais diante do Teu conselho, da Tua palavra. A gente que abre mão das coisas corretas por tanta bobagem e futilidade, Senhor. Que a nossa fama, que os nossos seguidores, que qualquer coisa, nossa beleza, nossa riqueza, nossa carreira, nossa reputação, Pai, que a gente entenda o lugar disso tudo na nossa vida, que nunca pode ser nada próximo do Teu altar, da Tua presença, da Tua bondade. Senhor, que a gente viva perto do Teu Filho Jesus, à semelhança dele, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Você pode transformar a vida dos adolescentes aqui nessa noite, Senhor. Peço que seja assim, Pai. Muda cada coração. Converte, traz arrependimento verdadeiro, Pai, mudança de vida, Senhor. Faz assim, Senhor, por favor, no nome de Jesus. Amém.